Boa noite, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa última reunião da Comissão de Alienação Parental do IBDFAN Rio Grande do Norte. Estamos hoje com a doutora Fernanda Lima, que é sócia do escritório Tide e Lima, Banca Penal, advogada criminalista, membro do IBCCRIM. É isso, Fernanda? Eu sei que. Presidente da Comissão de Gênero e Violência Doméstica do IBDFAN Pernambuco. Muito obrigada, Fernanda, por ter aceitado o nosso convite para falar hoje sobre violência sexual e alienação parental, um tema espinhoso, como você mesma nos disse, né, quando escolheu conversar com a gente sobre esse tema, e cheio de polêmicas. E para deixar logo aqui todo mundo sintonizado, Fernanda vai falar mais ou menos de 20 a 30 minutos, e logo depois eu vou abrir, né, para a gente debater e refletir junto com ela. Quem tiver pergunta pode deixar no chat, eu pode levantar a mãozinha para a gente conversar logo depois que ela terminar a fala dela. Então, sendo muito rápida, eu já passo a bola para a Fernanda. Vamos lá, Fernanda, é sua vez. Marília, muito obrigada. Agradecer de novo, né, agora, assim, formalmente, o convite para participar da reunião de vocês. Eu sou um estranha no ninho, né, porque o direito penal, eu estava dizendo para a Marília, os criminalistas geralmente somos estranhos, mas Rafaela está aqui, já me conhece de longa data, sabe que antes de optar pela advocacia criminal, eu militei nas varas de família, por um período de tempo considerável. Então, eu sou uma estranha que, na verdade, já foi parte do grupo, e por isso eu acho que eu tenho essa afinidade com os crimes que envolvem família, na verdade, com os crimes que hoje vêm sendo cada vez mais praticados dentro do ambiente intrafamiliar. Eu separei a minha fala, gente, de forma muito objetiva, está sendo um formalismo. A intenção, como a Marília colocou, é que a gente abra realmente para o debate esse tema super espinhoso, mas só para vocês se situarem. Falar um pouquinho dessa interseção do direito penal com o direito de família. Em seguida, falar o que é essa violência intrafamiliar e como é que ela vem se manifestando, porque não é só uma violência que atinge as crianças, né? A família, ela não é composta só das crianças e dos adolescentes, a gente tem os pais, as mães, as avós, os tios. Eu vou falar de forma muito geral dessa família e dessa violência intrafamiliar, para depois a gente tocar de forma breve na violência sexual praticada dentro de casa quando ela está vinculada a uma acusação de alienação parental, com todas as cautelas que esse momento exige, porque como é um tema muito caro para mim, como eu militei na Jara de Família e como eu sou parte ainda, né, do IBDFAN e sou sempre muito acolhida em todas as esferas, eu acompanho de perto os debates sobre revogar ou não a LAP e os argumentos que são trazidos por todos os grupos, enfim. Tento ser o mais aberta possível, no sentido de não fazer nenhum tipo de pré-julgamento, mas quero dividir com vocês algumas questões que o direito penal nos coloca na prática e que eu acho que se as pessoas, os advogados que militam família, ficassem atentos, a gente poderia evitar alguns problemas que às vezes descambam de forma assim irreversível na vara de família e na vara penal. Mas vamos lá. Falando um pouquinho dessa interseção, como eu coloquei para vocês, eu militei, né, nas varas de família, então fiz muitos divórcios, ações de guarda. Na época não era convivência familiar, né, era aquela coisa da visitação que eu achava horrível, achei que a mudança da nomenclatura é maravilhosa, e optei por migrar para essa advocacia criminal, porque realmente era o que me tocava. Na verdade, eu comecei a atender divórcios onde, de alguma maneira, existia um crime que estava sendo praticado, às vezes de forma explícita, uma agressão até 90% ou mais dos casos, agressões contra mulheres, às vezes de forma implícita, né? Aquela mulher ou aquele homem que vive, e eu digo os homens porque eu também já presenciei relacionamentos abusivos, embora a lei não trate, a Lei Maria da Penha não protege os homens, né? A gente sabe disso de forma muito taxativa. Mas eu já advoguei, sim, para homens vítimas de violência, de relacionamentos abusivos. Eu acho que a gente sempre tem que se socorrer da área específica que é a psicologia. Eu sou também super apaixonada por psicanálise. Tem um livro de uma magistrada de Santa Catarina. Eu sou das que indica livro, tá, gente? Se depois vocês quiserem, eu mando a capa para Marília e ela divide com vocês.
Mas eu tenho uma magistrada lá chamada Ana Luísa Schmidt, que é da vara de violência, foi durante muito tempo da vara de violência doméstica. Ela tem um livro, um dos primeiros livros escritos no Brasil sobre violência psicológica contra a mulher, porque ela já aplicava o tipo penal para a gente, né, de lesão corporal, como violência psicológica, antes mesmo da gente ter o crime de violência psicológica, que é recente, ele é 2021. Eu estou falando de Ana porque nesse livro, ela no capítulo introdutório, ela lembra para a gente que essa questão da relação entre os seres humanos é muito mais complexa do que o direito pode alcançar. E a questão do próprio relacionamento abusivo, né, ele é comum, ele está presente na nossa vida, ele está presente dentro das famílias, nas relações não só marido e mulher, mas marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais mais velhos, às vezes um primo, às vezes um avô, porque o ser humano ele é constituído não só de coisas boas, mas também de coisas ruins, e o relacionamento interpessoal ele vai trazer como fruto sentimentos que não só apenas sentimentos de afetividade, mas onde há amor, há ódio. E a gente sabe disso. O problema é aprender a conviver com isso de forma saudável. Estou colocando isso para vocês porque, como eu disse no início, eu sou super aberta e gosto de olhar com muitas lupas um mesmo problema, para a gente nunca se fechar numa perspectiva de que tem que ser de determinada maneira, em função de pré-julgamentos que a gente é exposto todos os dias. Mas aí, voltando. Tive essa vivência nas varas, comecei a ver que cada dia mais existem condutas praticadas dentro da família que vão desaguar na delegacia de polícia, e eu lamento muito que isso aconteça. Eu acho que o trabalho de vocês, enquanto familiaristas, é fundamental para evitar isso. E eu gostaria muito que os familiaristas conversassem mais com a gente nessa perspectiva de evitar. Depois eu vou falar sobre isso, viu, Marília? A gente marca depois já estou me convidando para uma outra reunião, só para a gente ver como é que preventivamente esses conflitos podem deixar de ir para a delegacia. Mas eu vou contar para vocês uma história que me aconteceu, que é o retrato do que eu vou falar na violência sexual, quando eu era advogada familiarista. Eu atendi no meu escritório, à época, uma mãe de uma menina de 9 anos. E ela me trouxe a seguinte demanda: era uma guarda compartilhada, que fluía muito bem durante mais ou menos 18 meses. O regime de convivência, hoje a gente chama, né, mas na época era de visitação, era uma coisa meio maluca, porque era dia com um, dia com o outro, o juiz achou por bem homologar um acordo nesses termos, e essa criança até se adaptou, porque a gente sabe que as crianças se adaptam, né? Então essa criança até se adaptou bem a essa coisa de dormir um dia com um, dia com o outro, um dia com um, dia com o outro. 18 meses depois desse regime já estabelecido, essa menina chega em casa e diz à mãe que não quer mais dormir na casa do pai. E a queixa da criança, ela era muito clara, muito objetiva. Eu não vou dormir com meu pai. O problema dela era dormir, era pernoitar na casa paterna. E isso trouxe para a mãe um desespero imediato. Como assim você não vai dormir? O que foi que aconteceu lá que você não quer dormir com seu pai? E conversando com ela, a situação se agravou um pouco mais, porque ela dizia assim: não, mãe, não quero falar sobre isso. Eu até quero encontrar meu pai. Posso ir num shopping com ele, mas para casa dele dormir, eu não vou. E eu atendo essa mãe com esse relato, muito apavorada. Perguntei, obviamente, se durante o casamento ela tinha tido algum histórico de qualquer tipo de violência. É o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que avaliar, independente de ser advogado penal de família, né? Qual é o cenário ou qual é o ambiente no qual essa narrativa está surgindo? É um ambiente tranquilo? Então, esse casamento estava bem, não estava bem? Como é que acabou esse casamento? Quem era esse marido, quem era esse pai, né? Tem outros relacionamentos afetivos, tem outros filhos, a gente precisa entender todo esse contexto. E eu tentei fazer esse mapa com ela. E tudo era extremamente favorável. Ele não tinha um histórico de agressão, ele era um homem muito tranquilo. Não tinha outros filhos, ela era filha única dele. A mãe tinha filhas do primeiro casamento, ele não. E ninguém entendia o comportamento dessa criança. Ela me perguntou, na primeira consulta, se nós iríamos para a delegacia fazer uma queixa para investigá-lo de um possível abuso sexual, né? Estupro de vulnerável, que é o nome. A gente fala abuso e fala violência porque a gente tem medo do nome estupro, mas eu acho que a gente tem que enfrentar também esse medo. Então, eu vou começar a repetir essa palavra, que eu sei que choca, dói um pouquinho, mas a gente tem que aprender a usar. Então, ela queria saber se a gente ia para a delegacia fazer esse registro. E eu não era criminalista na época, tá? Eu era familiarista. E eu falei assim: olha,
Não me sinto confortável de ir para a delegacia fazer uma queixa com essa narrativa. Vamos fazer o seguinte: a gente vai entrar com ação de modificação dessa guarda, para tirar essa guarda da modalidade compartilhada. Liminarmente, a gente vai pedir o afastamento do pai, justificando para o juiz o que está acontecendo, para a gente ver o que é que o juiz vai observar e o que é que ele vai decidir dentro do relato que a gente vai apresentar de forma muito transparente. Assim a gente fez, né? Assim eu fiz à época. O juiz acatou esse pedido liminar de afastamento, porque era muito estranho, não era uma criança novinha, né? Já tinha 9 anos, né? Já está entrando ali numa segunda, terceira fase da infância. E deu uma decisão muito dura para o pai, de que ele ia permanecer afastado da filha, com visitação assistida, em dias determinados, até que se averiguasse o motivo do comportamento da criança. Paralelo a isso, foram designados os estudos psicossociais, mas eu também orientei a cliente que ela precisava de um acompanhamento psicológico. A menina não fazia terapia. E eu disse, vamos levá-la para uma profissional de confiança, para desenvolver um vínculo com ela e a gente entender esse comportamento, porque o estudo do tribunal não vai ser suficiente para a gente saber o que de fato está acontecendo no mundo dessa criança. O pai ficou extremamente chateado, foi um começo de processo muito difícil. A advogada dele, obviamente, com razão, se fosse eu, também agiria da mesma maneira. Veio com todos os argumentos de que ele era um excelente pai, de que não havia motivo para isso, de que ele estava, sim, sendo penalizado por um crime que ele não cometeu e que se pensava que tinha acontecido, mas não tinha prova de que tinha acontecido. A narrativa dela está totalmente certa. Era isso mesmo. Mas eu estava falando com Marília antes, o juízo de urgência de situações como essa, ele requer um afastamento preventivo, ainda que isso signifique uma antecipação da pena para uma das partes. E é antecipação da pena mesmo. Uma pena talvez até injusta, né? Mas não há o que se fazer, porque a gente tem uma criança em risco. Então, o juiz de família, ele vai tender a afastar. O juiz penal, então, nem se fala. O próprio delegado de polícia, se eu tivesse ido à delegacia, ele teria também solicitado afastamento imediato. Para resumir, essa menina ficou 60 dias na terapia e por volta entre 60 e 70 dias essa terapeuta pediu para falar comigo. E disse, olha, ela me externalizou em consultório que não há problema algum com o pai. Ela ouviu o pai falar que tem uma namorada, eu não sabia dessa namorada, a mãe não sabia dessa namorada. O pai tem uma namorada e ela ouviu o pai falar com a namorada ao telefone e essa namorada está grávida. E ela ouviu isso e a reação dela para punir o pai, porque ela ficou com ciúme, porque ela era a princesa do pai e de repente ela descobriu, ouvindo a porta, que ela ia ter um irmão, foi não ir para casa dele. Então ela está no movimento de punição do pai, ela só não dividiu com vocês o motivo. Ninguém sabia de nada disso, gente. A gente não sabia de namorada. A mãe não sabia de namorado, não sabia de nada. Bom, eu imediatamente disse, olha, faça o seguinte para encurtar o caminho. Vá lá na vara de família, o juiz do caso era muito acessível. Converse diretamente com o magistrado e exponha para ele o que você quiser. Converse diretamente com ele. Ela assim o fez. O juiz o viu, era um juiz realmente muito diligente aqui em Recife, titulado em uma das varas, e marcou uma audiência onde a gente fez uma composição. Ele estava muito magoado pelo período de afastamento. Injusto, de verdade, injusto, mas ele entendeu, depois que a psicóloga da criança falou, que a mãe tinha tido uma interpretação que era razoável, embora ainda tivesse muito magoado, né? Como é que é razoável a mulher que foi casada comigo desconfiar que eu abusei da minha filha? Mas a gente conseguiu apaziguar os ânimos ali naquela sala de audiência, expor para ele o que a criança tinha dito e chegar num consenso. A guarda voltou a ser compartilhada, a menina continuou em terapia e foi feito todo um ajuste familiar apenas para que essa rotina não ficasse tão desgastante para ela. No sentido de ficar casa de um, casa de outro, eles conseguiram fazer um ajuste. Eu trago sempre essa história porque, na época, como eu falei, eu não era criminalista, mas passados quase 10 anos do fato, eu agradeço muito a Deus, porque foi Ele, literalmente, que me guiou nessas tomadas de decisão de orientação. Eu poderia, sim, ter dito a ela que fosse a uma delegacia, a gente poderia, sim, ter dado início ao inquérito policial. Não sei se a gente ia ser tão feliz na descoberta da verdade, porque o ambiente da delegacia de polícia é muito hostil. E uma criança submetida a uma delegacia sem uma prévia orientação e acompanhamento de um profissional
de um psicólogo, pode trazer ali o que a gente chama de uma falsa memória, ou por induzimento, ou até por criação da própria criança. Quem lida com criança, vocês lidam com criança, vocês sabem que não há limite para a criatividade, né? E às vezes é maldade, às vezes não é, às vezes é a própria questão do momento da infância que ela vive. Mas eu trago isso como um exemplo emblemático de que vocês, familiaristas, precisam estar, sim, muito preparados para as escutas, muito preparados para narrativas com essa natureza, porque óbvio que assusta, óbvio que traz angústia para o profissional que está ouvindo, e é uma responsabilidade gigante que vocês, na linha de frente, e eu, a gente acaba assumindo, né? Porque vocês, na verdade, tratando-se de violência ou da suspeita da violência sexual, são as primeiras pessoas que vão ouvir o relato, ou materno ou paterno, de um avó, de um irmão, ou até da própria criança, do adolescente. E é preciso, sim, muito pé no chão, para que a gente, ouvindo um relato de gravidade, consiga manter, primeiro, um distanciamento que é necessário, e vocês sabem disso super bem, mas um distanciamento com segurança. Não pode ser um distanciamento de eu sou indiferente a esse relato, tem que ser um distanciamento de eu preciso orientar da melhor maneira possível, sem excluir nenhuma hipótese. Eu digo sempre que, por mais assustadora que a narrativa seja, a gente tem sim que cogitar que talvez a história não seja 100% aquela. Isso é uma coisa da natureza do criminalista, não do familiarista. O familiarista, ele se angustia, óbvio, porque ele não está acostumado a lidar com crime. E quando você vê um crime ser exposto no seu consultório, no seu escritório de advocacia, você tende a ficar tão desesperado quanto a vítima. Principalmente porque você está ouvindo da vítima. Eu estou partindo desse pressuposto que você está ouvindo da vítima e não do réu. Mas a gente precisa treinar, e eu acho que a gente precisa ter mais contato do penal com a família, justamente para a gente que é criminalista e que tem um outro olhar, conseguir orientar melhor e dividir, mas pergunta qual é o cenário que isso aconteceu, mas como é essa família e como é que essa criança cresceu e de onde vem esse relato. Às vezes eu chego a perguntar até quais são os desenhos animados que essa criança assiste, porque quando você vê uma criança, por exemplo, muito pequena, ali na primeira infância, com um comportamento sexualizado ou com uma fala sexualizada, a gente não pode descartar, inclusive, a possibilidade desse comportamento vir de agentes externos que não a família, mas a escola, mais uma convivência com um terceiro, um tio, ou até a própria secretária, a própria babá, até a televisão. Hoje a gente sabe, né, que as crianças têm acesso a tudo no YouTube, então a gente tem que sempre abrir esse leque. O momento inicial, para a gente finalizar esse tópico, seria de dizer que, ao escutar esse tipo de colocação, a gente não se feche às várias opções possíveis, não obstante o relato seja, digamos assim, assustador. E eu sei que é, porque eu lido com ele todos os dias. Bom, falei para vocês que eu queria também falar de forma muito breve, e eu acho que eu já estou para além dos meus 20 minutos, mas eu vou dar uma acelerada para vocês, de como era essa violência 10 intrafamiliar. minutos ainda, calma. 10 minutos, né? Tá bom. Me controla, Maria. Me controla. Eu queria falar um pouco do que é essa violência intrafamiliar, justamente para ajudar e a gente construir junto uma perspectiva de que o ambiente, a ambiência familiar, ela é uma ambiência, como eu estava dizendo aqui no início, de certa forma favorável ao sujeito, homem, mulher, criança, adolescente, idoso, seja ele quem for, externalizar não só comportamentos de amor e afetividade, mas também comportamentos de agressividade, porque onde há amor, vou repetir, também há sentimentos negativos. A gente fantasia muito esse ambiente da família, né, como um ambiente de acolhimento o tempo inteiro, de amor o tempo inteiro, mas todos nós temos nossas próprias famílias e sabemos na própria pele que família não é só amor, né? A gente só precisa lembrar disso quando a gente está fazendo os atendimentos, para trazer a nossa realidade um pouco mais para perto da do cliente, no sentido de não fantasiar e trazer uma perspectiva mais real. Os crimes intrafamiliares, gente, não são só praticados contra crianças. Eu não vou poder falar disso hoje, mas eu não deixo de fazer o registro de que existe uma crescente de violência intrafamiliar, repito, que chega a conhecimento de vocês antes de chegar no meu escritório, como penalista, de crimes praticados contra as pessoas idosas e extremamente silenciados,
tá? A pessoa idosa, ela é, no Brasil, vítima de crimes diariamente, eu acho que talvez numa proporção que se aproxima muito a da violência doméstica praticada contra a mulher, mas ela é silenciada, então a gente não tem nem registros efetivos disso. E a gente não fala sobre essa convivência com a pessoa idosa, esse cerceamento que o idoso sofre, via de regra, no seio da própria família, pelos próprios familiares, esse controle patrimonial que o idoso sofre e que, no mais das vezes, é violência patrimonial, sim, tá? Isso só para deixar uma pulga atrás da orelha, depois a gente pode marcar só para falar desses crimes na perspectiva dos idosos. Mas eu gosto muito de trazer esse grupo que é muito invisibilizado. A pandemia trouxe como grande fruto essa defesa necessária e esse holofote à violência doméstica contra a mulher. Mas, à medida que essa mulher ascendeu, e eu sou mulher, né? Então, estou super feliz com uma ascensão no sentido de um combate à violência que é praticada contra o gênero feminino. Mas eu não posso deixar de alertar que nós não somos o único grupo de vulneráveis que existe dentro da família. A mulher é vulnerável, a criança é vulnerável, o adolescente é vulnerável, o idoso é vulnerável, o deficiente é vulnerável. E a gente, às vezes, olha só para um lado e esquece dos demais. Então, fiquem atentos nos atendimentos. Sei que vocês fazem muitas curatelas, né? E com a perspectiva aí do estatuto da pessoa com deficiência, a própria perspectiva de curatela mudou, porque não é mais curatela, né? Tomada de decisão apoiada. Eu fui uma boa familiarista, eu lembro dessas coisas todas, embora eu não tenha mais como ficar lendo tudo isso, eu gostava muito de ler. Mas prestem atenção nos atendimentos com pessoas idosas, nas narrativas dos filhos, nas narrativas dos idosos, para que vocês possam, se for o caso, sinalizar e evitar que violências sejam praticadas dentro da família com esses grupos também. Aí, saindo agora dessa questão mais macro, pontuei para vocês que são várias as violências e que atingem todos os sujeitos da família. Eu vou fazer esse recorte, que é o tema da nossa reunião de hoje, para falar de alienação parental e violência sexual, com todas as ressalvas que vocês já estão vendo, com todos os olhares possíveis, multidisciplinares, inclusive. Eu começo a minha fala dizendo o seguinte: eu falei aqui, mas não estava todo mundo online. Eu advogo para homens, para mulheres, para vítimas e para réus. A minha régua é a régua da ética, né, que eu construí, do que eu entendo que é necessário na advocacia. Acho que todos nós temos que ter réguas muito claras de atendimento, construídas com a experiência de cada um, mas que busquem sempre prevalecer, sempre que possível, em detrimento de qualquer questão financeira enfim, né, que a gente sabe que às vezes as pessoas invertem esses valores, mas eu tenho eles muito claros. Com relação à alienação e à violência sexual, eu vou começar dizendo o seguinte: os números do Anuário de Justiça Criminal colhidos esse ano são alarmantes. Cerca de 8,5% dos estupros que acontecem no Brasil são registrados. 8,5% significa que a gente tem aí 91%, para arredondar, de estupros no Brasil acontecendo sem que exista registro. Ou seja, a autoridade policial não toma nem conhecimento disso. No universo dos 8%, 8,5%, né, que são registrados, levados a conhecimento da autoridade policial, 75% envolve criança e adolescente. Então, de 8,5%, 75% envolve criança e adolescente. E dentro desse número, quase 60% são violências sexuais praticadas contra crianças e adolescentes dentro do ambiente doméstico. O abusador, via de regra, não é o estranho que está na rua. O abusador é o tio, é o irmão, é o avô, é o próprio pai, é um namorado da mãe. E, mais uma vez, na contramão de quem muito aparece e de quem aparece pouco, lembremos dos nossos meninos. Óbvio que os números também mostram que a violência sexual é praticada dentro de casa contra crianças e adolescentes, predominantemente contra as meninas. Mas o número que atinge os meninos também é um número invisível por um próprio preconceito social e cultural. Então, assim, muitos são os meninos que estão sendo abusados
desde que o mundo é mundo, dentro do seu familiar, e que não irão falar. Porque a nossa sociedade trata, via de regra, esse abuso sexual contra o homem, contra o menino, como uma questão que pode descambar numa homossexualidade. A gente sabe que isso é de extrema ignorância, porque não existe nenhuma vinculação científica com relação a isso, mas é uma crença que é muito sólida na sociedade brasileira, né? E isso faz com que o menino abusado, ou até o homem mais velho abusado, ele não trate do assunto, ele não faça registro, ele não leve conhecimento por medo do julgamento com relação à sexualidade dele. Veja, ele é vítima e ele acha que se ele narrar o crime do qual ele foi vítima, ele vai ser de alguma forma discriminado, excluído, ou vai ter aí uma dúvida posta sobre a sexualidade dele. Então, assim, os números, hoje, se vocês pesquisarem, como eu conto isso para vocês aí do anuário, eles trazem muito a mulher, a menina, por questões que a gente já colocou aqui, de fortalecimento de gênero, necessárias, não estou questionando isso. Mas a gente precisa alertar, como vocês são familiaristas, eu faço sempre isso nos meus contatos, de que os meninos são vítimas de violência sexual. E se vocês não escutam mulheres falarem, não escutam meninas falarem, é mais difícil ainda ouvir a voz de um menino, ou de um homem, ou de um adolescente. A gente também tem que estar muito atenta às questões vinculadas aos meninos, tá? Então, vamos lá, eu estou falando que essa violência ela é predominantemente dentro de casa, ela é, via de regra, sexual, e ela é cometida pelas pessoas mais próximas. Existem vários tabus aí que a gente precisa, no nosso atendimento, eu falo sempre do atendimento porque a gente está aqui no viés da prática, tentar quebrar. A gente precisa, como eu coloquei, entender o ambiente dessa família, entender a história dessa família e talvez até ter que aprofundar aí nesses caminhos para ir resgatar a infância materna, a infância paterna, quem são esses avós, porque às vezes o discurso dessa violência vai chegar através de um avô, através de uma avó. Às vezes a gente vai descobrir que essa relação não era tão harmônica antes mesmo do casamento ou de um envolvimento, de uma gravidez que não necessariamente está vinculada ao casamento. Então a gente tem que estar atento ao ambiente. É a primeira coisa que eu digo a vocês. Não escutem e não se vinculem à narrativa do fato exclusivamente. Ou seja, eu escutei do meu filho que o pai dele, ou que a mãe dele, ou que o irmão teve atitude X. Certo, você ouviu isso. Você ouviu isso como, quando, onde? Ele estava fazendo esse relato vinculado ao quê? É muito importante essa investigação da ambiência. Porque essa investigação, muitas vezes, vai trazer para vocês uma clareza, e eu digo para vocês porque isso interessa a vocês, mais do que a mim, na esfera penal, sobre a ocorrência ou não da alienação parental. Se essa acusação é uma falsa acusação, ou se essa acusação tem indícios de que é verídica. Fernanda, você falou aqui no começo que as crianças, e a gente sabe disso, criam muito, têm uma mente fértil, às vezes estão ali na primeira infância, na segunda infância, estão sob influência de vários atores. Como é que eu vou saber qual é a régua, como é que eu vou me cercar de algum cuidado profissional para escutar esse relato e conseguir discernir se aquilo é uma questão que deve ser investigada de fato na esfera penal ou se é uma questão que vai ficar vinculada ao psicológico e à vara de família. Fora essa investigação do ambiente, vocês precisam, indispensavelmente, e eu também preciso, de uma ajuda de um psicólogo. Então, assim, via de regra, escutou qualquer tipo de narrativa que envolva violência sexual praticada dentro da família, chamemos de imediato profissionais capacitados para nos auxiliar. E esses profissionais precisam caminhar junto, não são profissionais ocasionais. Então, assim, eu vou lá fazer uma consulta, a mãe vai fazer uma consulta, para submeter a criança e saber se ela foi ou não vítima e do quê. Não vai resolver. Uma consulta não resolve a vida de um adulto que dirá de uma criança. Então, quando esse tipo de relato chega, fora a escutativa e a análise da ambiência, vamos chamar psicólogos. Se possível, antes mesmo de ir para a delegacia. Não estou falando aqui, gente, do caso que eu já atendi, de casos que eu já atendi, que infelizmente espero que ninguém tenha de lidar com isso, da criança que já chega com sinais corpóreos, da criança que você teve um flagrante, vamos dizer, dentro de casa. Isso aí é outra realidade. Por favor, vamos guardar as proporções. Eu estou falando aqui da narrativa que chega de forma indireta de uma possibilidade que isso tenha acontecido.
e não de um crime que tenha sido pego em flagrante ou que tenha deixado um vestígio corpóreo, com uma garantia dessa prática. Isso aí é uma outra situação que tem que ser comunicada imediatamente à autoridade policial, porque aí a realidade é outra. Vamos aqui fazer outro recorte dentro do debate de violência sexual e alienação parental. Estamos aqui com um olhar voltado para a narrativa de uma possibilidade. Se a narrativa não é de possibilidade, é uma narrativa com indícios físicos de prática criminal e com um sujeito determinado dentro de casa, por favor, não hesitemos na comunicação imediata à autoridade policial. A gente viu até esse ano mais de uma vez, e eu já atendi casos aqui, de crianças, de adolescentes que gravaram o abuso, de babás que gravaram esse abuso, ou de mães que gravaram, e aí você tem uma prova contundente, você não tem dúvida daquilo que aconteceu. Não é essa a hipótese que eu estou conversar com vocês agora. A hipótese é relato partindo da criança ou do adolescente. Relato esse que, num primeiro momento, chega para nós meramente com a narrativa. A gente está falando de narrativa e não de prova concreta. Como agir diante da narrativa? Bom, analisei o ambiente, chamei um psicólogo, fiz uma análise muito minuciosa dos sujeitos familiares. Acho que se vocês chegarem nesse ponto da caminhada, vocês já vão ter algum indício, não vou dizer de certeza, porque certeza a gente nunca tem, né? A verdade real é difícil de ser alcançada, mas algum indício de quem são os sujeitos e de se aquilo ali foi uma prática efetiva de um crime sexual, ou se existe no ambiente espaço para uma alienação. É complexo, eu sei, mas é necessário que a gente caminhe até esse momento. Se, dado esse momento, aí vai depender, obviamente, e é onde começa muito se, o lado da moeda que a gente está, né? Você é advogada da mãe que está nessa condição, como é que eu vou me cercar de segurança para que essa mãe não seja, ao noticiar essa dúvida, essa possibilidade robusta, acusada de alienação parental, que é o que a gente tem visto de forma reiterada. Ou se eu estou advogando para o pai, que está na qualidade de réu, porque a mãe levantou a dúvida, como eu vou, partindo de um juízo de que ele não praticou o crime, cobrir o meu cliente de meios de possibilidade de prova e de como lidar com essas ações que vão tramitar na vara de família e no juízo penal de forma simultânea. Vou falar algumas coisas para dar a palavra a vocês, da minha vivência prática. Para a gente, no criminal, não sei se todo mundo tem essa notícia aqui na vara de família, quando chega um relato de estupro de vulnerável, a autoridade policial ela tem a obrigação de instaurar o inquérito, não interessa quem vai noticiar, se é o vizinho, se é a mãe, se é o avô. Chegou para ele a notícia de, ele é obrigado a instaurar o procedimento e investigar. Isso é um dado. A lei também diz que crianças de 0 a 7 anos precisam ser ouvidas imediatamente em depoimento especial ou acolhedor, pela autoridade policial ou pelo judiciário. Aí eu vou colocar de forma muito breve a realidade de Pernambuco. Eu já acompanhei alguns casos em Natal, mas cada cidade, cada estado vai guardar uma prática que a gente precisa avaliar no caso a caso. Aqui em Pernambuco, depois de fazer um trabalho muito forte, inclusive com a ajuda da OAB, a gente conseguiu fazer com que a Delegacia da Criança, que receba queixas de estupro de vulnerável, de partes que os delegados, quando chegam lá, eles avaliam quem veio aqui foi uma mãe, ou quem veio aqui foi uma avó, e tem um contexto de debate de guarda, porque isso já é narrado na hora do registro do boletim de ocorrência. Olha, o pai da minha filha abusou dela, mas a minha guarda é compartilhada, mas eu estou numa disputa de guarda. As partes informam isso na delegacia, tá? Quando eles recebem esse tipo de notícia aqui em Pernambuco, imediatamente eles encaminham para o judicial, eles nem escutam mais a criança no ambiente da delegacia. Por quê? Porque a escuta do depoimento especial, do depoimento acolhedor, é a melhor escuta, porque ela é uma escuta feita na vara, com o profissional adequado, com o juiz presente, com o promotor presente, com os advogados das partes presentes. E um depoimento gravado, porque o depoimento acolhedor, né, ele é gravado. Então, é uma prova que não precisa ser repetida. É Prova essa diferente, indica... Fernando, depoimento especial e acolhedor?
É diferente. Eu estou O perguntando já depoimento, porque está pertinho da sua hora, viu? Que você pediu para eu lhe avisar. Assim, assim, ó, sua hora das 8 horas. às 8 horas, é diferente, sim. Era esse o segundo ponto que eu ia chegar. O depoimento especial, qual é a diferença entre o especial e o acolhedor? O especial ele é feito pela autoridade policial dentro da delegacia de polícia. Na realidade local, que eu acho que é semelhante à de Natal, se alguém souber aqui pode falar também. Nas delegacias de polícia, você não tem psicólogos atendendo crianças. Você tem agentes ou escrivães que são designados para essa função, mas que não têm, via de regra, uma preparação técnica para tanto. Eles estão ali fazendo isso com alguma experiência até da prática do todo dia, mas eles não são qualificados para fazer depoimento de crianças. Então, essa escuta especializada, a primeira diferença, ela é na delegacia e ela não é feita por um psicólogo. O depoimento acolhedor, ele é judicial e ele é acolhido pelo profissional do Tribunal de Justiça. O depoimento especial, ele não é gravado. A escuta especializada, ela não é gravada. Ela é reduzida a termo pelo agente de polícia. Então, o que é que acontece na prática? A criança entra numa sala sem a companhia dos pais ou responsáveis. Se vocês se depararem com alguma escuta especializada em delegacia, onde no termo conste que a criança estava acompanhada de adulto, vocês podem atacar, porque não pode a criança estar ali acompanhada de um adulto que vai sugestionar o depoimento dela, por menor que ela seja, tá? Eu já escutei crianças de 2 anos e meio sem o pai e sem a mãe numa delegacia, tá? Porque é o que a lei determina. Eu prefiro não vir em delegacia, eu prefiro pedir cautelarmente o depoimento acolhedor e aguardar que ele seja feito. E aqui a Mas gente chama de depoimento especial. especial, tem acolhedor, tem especial, tem sem dano. Olha, cada estado que a gente chega tem um nome para esse depoimento. Mas a escuta especializada, vocês fiquem tranquilos que ela segue esse rito. Ela é na delegacia, ela não é gravada, ela não é com psicólogo. E aí esse agente de polícia que vai ouvir a criança, depois ele reduz a termo o que ele quiser da escuta que ele fez. É onde, para mim, no penal, mora a maioria dos problemas. Porque um adulto escuta uma criança e põe no papel o que ele entende que a criança falou. É totalmente diferente da criança falar, existir uma gravação que vai ser submetida, inclusive, à perícia de outros profissionais para uma interpretação daquela fala, né? Então, existe aí um abismo entre o depoimento acolhedor, que também é chamado, como Marília colocou aqui, sem dano ou especial, e essa Não, veja escuta. bem, estou falando o do judiciário aqui, esse do judiciário que você falou, que é MP, advogado, juiz, esse a gente chama especial, não Pronto. da delegacia. O da delegacia é a escuta especializada. É. E que Eu eu não vejo muita entendo, como você, pedir cautelarmente o especial, porque senão vai haver revitimização da revitimização. criança, que é todo o Isso. sentido da Lei 3.431, não haver isso, Sim. né? Mas o que é que acontece? Eu já escutei isso de muitos delegados, eu até entendo. Às vezes eu estou até numa posição, enquanto advogada da vítima, que eu até tenho de concordar com essa escuta na delegacia, em detrimento de uma escuta de depoimento acolhedor. Se a situação for de gravidade tal que não se possa esperar que você precise, por exemplo, fazer um corpo de delito ou fazer um pedido de protetiva para a criança, para afastar ela desse acusador, aí a gente sabe que a pauta, pelo menos aqui em Recife, de um acolhedor, a gente chama de acolhedor, vai demorar 30 dias, 15 dias, 20 dias. O delegado vai olhar para mim, que sou a criminalista, e vai dizer: não posso esperar. Eu preciso colocar ela para ser escutada, né, para ser ouvida aqui, mesmo que precariamente, porque o que vai embasar o meu pedido de prisão preventiva, de prisão temporária, ou até de medida protetiva contra o agressor, é a escuta que eu vou fazer lá. Eu não posso fazer esse pedido sem ouvir a criança. São casos de extrema gravidade. Qual é a régua que eu uso? Se as partes me procuram, se a vítima, na verdade, me procura no momento anterior ao registro, eu faço toda uma avaliação para ver se eu posso ou não aguardar para escutar essa criança no especial, que vocês chamam, né? Ou no meu acolhedor. Se der para esperar, eu prefiro ir para o judiciário, brigar, fazer confusão para essa audiência acontecer o mais rápido possível e não submeter a criança à delegacia.
Se eu tiver num juízo de muita urgência, eu vou ter que levar essa E criança para aí a já não delegacia. é nem mais, a gente não está nem mais falando de alienação parental, porque não é falsa acusação, é uma Isso, acusação porque você. real, né? Pois é, mas veja, é onde mora nosso dilema. Que aí eu vou parar de falar para a gente abrir o debate, porque senão não vamos chegar. É, eu já tive casos, Marília, de que assim, eu estava com o pai, por exemplo, e a mãe levou, convicta desse abuso, convicta, né? Existem situações de convicção materna, por várias situações, mas ela estava convicta. Vou dar o exemplo da prática para não ficar no mundo dos sonhos. Essa mulher levou as meninas para a delegacia, essa mãe, quando elas retornam da casa do pai, porque ela diz que observou que o ânus de uma das crianças estava irritado. Ela era médica, o pai era médico, e ela sugestiona na própria mente que aquilo ali poderia ser um abuso sexual praticado contra a criança através do ânus, porque não deixaria nenhum vestígio de rompimento de ímã, por exemplo, tá? Ela leva essa criança para a delegacia. O delegado vai fazer o quê se ele chega lá com essa narrativa? Ele vai ter que fazer. Ele não tem outra opção. Ele não tem a prova, mas ele vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer. E não tem o que discutir. Na vara de família já Vai existe uma ter que ação fazer corrente. o quê? Vai ter que fazer o inquérito. A escuta especializada e o IML. A escuta especializada e o IML. Né? Não tem outra coisa. O exame sexológico é outra coisa que eu também pontuo sempre. É uma experiência muito negativa para uma criança ser Claro. submetida a uma perícia sexológica. Né? É traumático. Mas também existem momentos de que, na dúvida, a gente não tem outra opção. A depender do lado que a gente. Mas aí é que tá. O que seria, vamos, no mundo em que os pais não estão discutindo guarda e tem uma guarda compartilhada normal, legal, bacana, um ânus assado, machucado, o que poderia ser se não um abuso? Poderia ser um. Isso não dito por mim, tá? Isso dito pelos próprios médicos. Essa criança, recorrentemente, apresentava um quadro de dificuldade de defecar. E É quando porque ela é isso que eu defecava, faço com ela. meus clientes. Exemplo, vem cliente para mim que vem, olha, Marília, a minha filha tá vindo da casa do pai, isso é uma guarda compartilhada, bacana, legal, isso que eu tô falando. Vem para casa do pai, vem da casa do pai com a, a vagina assada. Sim. E aí, o que é que pode ser? Vamos no pediatra? Vamos no pediatra? Primeiro, porque Outro assim, eu não sujeito vou presumir que o indispensável. pai está fazendo alguma coisa se a guarda é legal, Exato. bacana, ele é cuidadoso, entendeu? Se Exatamente. ele, aí você está dando a pomada, ele passa pomada, não sei o que lá. Não, ele não passa pomada. Eu disse, como é que, o que é que aconteceu nesse final de semana? A menina falou que foi na piscina, passou o dia na piscina e o pai não passou a pomada. Ah, então é porque ela ficou toda molhada o dia inteiro. Tararara. E a pediatra confirmou que é a hipótese. Então, gente, Uhum. então a primeira coisa não é a delegacia, a primeira coisa é vamos ver se Perfeito. existe algo, se está tudo normal, não tem briga de guarda, a primeira hipótese não é pensar que o pai é um abusador. Penal. Isso. Mas, infelizmente, o que a gente vê com uma certa frequência hoje, eu lamento muito, é que a primeira hipótese levantada seja a do abuso, principalmente quando o litígio já está instaurado. Então, outra pergunta fundamental que eu até consegui internalizar na delegacia, porque a gente fez uma série de palestras lá para preparar os delegados e os agentes, bom, se você está atendendo um pai ou uma mãe com esse tipo de narrativa, é fundamental que você questione qual é o regime da guarda e se existe discussão sobre guarda em trâmite na justiça. Porque se ele responder, seja o pai ou seja a mãe, que existe uma discussão pendente, isso é uma bandeira amarela que tem que acender para o policial que recebe aquilo, para o advogado que escuta, e dizer, poxa, calma, surge uma acusação em meio a um conflito prévio. Isso não significa dizer, pelo amor de Deus, que eu estou colocando aqui, que se for dentro de um conflito, então a acusação é falsa necessariamente. Não, gente, a acusação pode ser verdadeira. A gente só precisa partir do juízo de inocência para o juízo de condenação, que no penal ele é muito claro, porque todo mundo é inocente até uma sentença que diga que é culpado.
O problema é que na vara de família isso se inverte com muita facilidade. Então se torna todo mundo é culpado até o dia que se prova inocente. Então na vara de família isso vai chegar como um relato de que assim, ele fez, ou eu acho que ele fez. E o ônus de provar que não fez é de fulano. Até que prove que não fez, contato zero. Isso é a regra. Precisa ser assim. E por isso que no começo, antes da reunião começar, eu falava com a Marília e dizia assim, gente, muitos dos argumentos que debatem a LAP vão dizer que os pais abusadores necessariamente se valem da lei para ficar próximo das crianças, porque eles conseguem essa guarda. Veja, a vida prática não mostra essa narrativa para a gente. A vida prática mostra o oposto. A prática mostra que, na dúvida, afasta. O mínimo relato afasta. A dúvida Tem dois afasta. estereótipos aí que eu acho que não batem com a realidade. Uhum. Nem todo pai é abusador e nem toda mãe é alienadora. Exato, exato. Porque é o mesmo paralelo que a gente faz, Marília. E eu ouvi isso até, acho que foi de Rodrigo da Cunha. Foi de alguém do IBDFAN, no congresso que eu participei. Os argumentos das pessoas que lutam contra a LAP são exatamente os mesmos de quem luta contra a Lei Maria da Penha. É aquela velha história do criminalista que escuta. Não tem João da Penha? Essa lei não se aplica aos homens porque é uma lei que favorece as mulheres. É a mesma lógica. As pessoas pegam. Aí vai ter aquele que vai dizer assim: mas existem mulheres que mentem. E como é que a gente vai saber se essa acusação da mulher é mentira ou é verdade? A minha resposta é com muita tranquilidade. Para 1 milhão de mulheres que falam a verdade, vai ter aí 10% que mentem. A lei ela não existe para exceção. A lei existe para regra. Então, a lei quer proteger todas as outras mulheres que efetivamente são vítimas. A gente tem que pagar um preço enquanto sociedade. O preço do legislador é proteger quem precisa. Então, eu vou proteger quem precisa. A Lei Maria da Penha vai continuar existindo, por mais que sim seja possível fazer um mau uso dessa lei, mentindo para conseguir uma medida protetiva ou coisa que o vale. Esse é o raciocínio da LAP. Eu não posso pegar um grupo que com certeza em percentual é inferior e dizer assim, tem um percentual aqui de, sei lá, 5% de homens que são abusadores e que vão pegar a lei de alienação parental e usar como argumento para se defender. A lei de alienação ela não foi feita para os abusadores. Ela foi feita para todos os outros, não só pais, mas sujeitos, porque a gente tem que bater na tecla de que a lei de alienação, ela não é só para o pai. Ela é para o avô, ela é para a avó, ela é para o tio, né? Ela pode ser usada por analogia na relação dos idosos que eu estava falando aqui, né? Dos filhos que alienam e que brigam por heranças, a gente sabe, vocês sabem disso, tanto quanto eu, e usam a alienação parental do próprio pai numa idade avançada. A lei ela é feita para proteger todos esses sujeitos. Nós vamos acabar com essa lei porque existe a possibilidade de um percentual utilizar de forma indevida uma lei dessa natureza. A gente precisa refletir, eu acho que a partir daí, porque a gente não pode, e eu acho que é isso que o discurso, muitas vezes, reducionista faz, partir da exceção para anular a regra. A gente tem que partir da regra e tratar as exceções. A gente tem que discutir, sim. Bom, a lei tem fragilidades, não é perfeita, não. Como é que a gente vai aprimorar a lei para evitar que exista um mau uso da lei? Eu tenho alguns estudos específicos sobre como prevenir que a Lei Maria da Penha seja utilizada de forma equivocada. Esses estudos estão se estendendo para a lei de alienação parental. Mas a gente não pode partir de premissas que não condizem com a vontade do legislador. Eu acho que é isso, né, gente? Assim, cadê as perguntas? Eu quero ouvir vocês. Já falei tanto. Tem aqui um comentário de Eduardo, né, que ele diz assim, que gostaria de apontar de um resultado do diagnóstico da primeira infância que relatou disparidades de procedimentos entre varas de competência cumulativa e das competências exclusivas de direito de família, quando o assunto é recebimento de denúncias de alienação parental. Parece até dois poderes judiciários dentro de um só. Isso impacta a oferta do atendimento jurídico às partes e corrói o direito fundamental da criança. E eu vou concordar com ele. O direito quando tem uma vara de família especializada,
me parece que há um atendimento diferente, sim, no assunto alienação parental, muito embora, Eduardo, eu acho que ainda assim, quando a gente fala em alienação parental, parece que até o juízo de família não quer também entrar nesse assunto, ainda mais hoje em dia, quando a lei está toda hora nesse perigo de ser revogada. Parece que cada vez mais ninguém nem quer falar nisso, não vamos falar, não vamos aplicar sanção, não vamos falar nesse assunto, não me tragam isso. Ao invés de dar prioridade, paralisa o processo. Então, eu particularmente, tenho tentado até abordar o assunto de outra forma, nos processos em que Uhum. eu tenho alienação parental. Não, nem Eu, acho assim, que é sabe? mais o caso. Eu, assim, eu vejo como uma questão muito espinhosa e que, para mim, não tem uma solução. Eu tenho debatido muito isso aqui em Pernambuco. A gente tem debatido muito isso, inclusive através do IBDFAN, de como a gente vai conciliar no Saiba que longo são prazo. 8 horas da noite, viu, Fernanda? Tá. Tá. Eu estou Vou me preocupada com arriscar mais um você, pouquinho. então, assim, Vou fica à me arriscar vontade. mais um pouquinho. Só para dar essa resposta, para mim é muito caro, e a gente tem debatido isso aqui através do BDFAN até, de como é que a gente vai conciliar no longo prazo essas competências, não só da vara de família, mas também da vara de violência. Porque, repare, hoje a lei mais a pena, ela já permite que o juiz fixe alimentos provisórios em regime de urgência em favor da mulher e dos filhos, decrete divórcio se não houver crianças, interfira na guarda, né? Então, assim, o juízo de violência tem competência de família, expressa na lei. Na prática, a gente comentava aqui antes, os juízes não querem. E não querem por um motivo muito objetivo. Se você conversar com os magistrados, eu já fiz isso aqui em Recife, da vara de violência, eles falam claramente, Fernanda, eu tenho feminicídios, estupros, crimes extremamente graves para lidar. Eu não posso encher essa vara de debate de alimento. Eu não posso encher essa vara de divórcio. Eu não posso encher essa vara de discussão de guarda. Eu preciso jogar isso na vara de família, por mais que sejam processos conexos. Eu acho que jogar para a vara de família, em muitos casos, não é a prestação jurisdicional que o jurisdicionado merece, porque a gente sabe que esses juízes, um na vara de família e um na vara de violência, se não estiverem conversando intimamente nos casos mais complexos, vão dar decisões conflitantes, vão tomar decisões que impactam de forma negativa o processo um do outro. Então, é o juiz de violência que vai proibir o pai de se aproximar da mãe 250 metros, e com essa decisão, o pai não pode ir na porta pegar o filho da escola. Com essa decisão, ele tem que contratar uma pessoa para ir no prédio buscar a criança, e isso inviabiliza a convivência familiar dele. Isso é a rotina de todo dia. O juiz de violência não está preocupado com isso. Quando você chega lá, ele diz assim: minha decisão é para proteger a mulher, eu não falei dos filhos. Então, ele arque com o ônus desse terceiro ir buscar. Eu só não quero que ele fique na portaria do prédio. É a melhor solução? É necessário ou não é necessário? E como vocês vão chegar num consenso sem o diálogo interdisciplinar das duas varas? Cada E a vez vara mais de, a e gente eu boto mais, a vara de infância tem que estar nessa conversa também. também. E aí, o que é que a gente tem tentado? Eu consegui fazer isso uma vez, vou tentar fazer outras, porque eu estou como presidente da violência de gênero aqui em Pernambuco, do BDFAM. Eu fiz um evento, que foi até um almoço, e coloquei a juíza, a principal, entre aspas, juíza da vara de violência doméstica da capital, para conversar com a diretora das varas de família, também magistrada. As duas juntas, e a gente trazendo para ela questionamentos desse tipo, para elas dialogarem ali e até amadurecerem depois como é que elas poderiam se comunicar, como é que as varas de família poderiam se comunicar melhor com as varas de violência doméstica. Porque a própria magistrada de família disse, às vezes eu estou ali com uma decisão, com um caso de guarda, que fala de violência doméstica, de uma mãe que diz que está sofrendo uma série de violências. E eu queria muito conversar com a vara de violência para saber o que está acontecendo lá com essa mulher. E às vezes eu não tenho como, eu não tenho instrumento. E aí eu tomo uma decisão mais isolada aqui embaixo, porque não tenho esse contato tão próximo com a vara lá, que aí eu estou falando aqui em Recife, porque ficar no terceiro andar e no segundo andar. Mas, assim, a gente precisa diminuir essas barreiras. E eu sempre gosto de frisar que quem diminui essa barreira hoje somos nós. O judiciário tem uma série de burocracias, os juízes não têm tempo. E eu busco sempre, pelo menos é a minha vivência prática, quando eu estou atuando em questões intrafamiliares, que envolvem alienação, violação sexual, violência doméstica,
que a gente caminhe muito próximo aos advogados de família, aos advogados penais. Eu mando cópia das minhas ações para o pessoal de família, né? Ou atualizando a tratativa, ou saiu essa decisão e vice-versa. Para que os processos caminhem com a maior transparência possível. Para que o juiz de família tome uma decisão ciente da decisão que o juiz de violência proferiu. E depois não tem aquela surpresa de tipo, eu dei essa decisão que está conflitando com aquela porque eu não tive acesso àquela. Então, essa comunicação entre os advogados das diferentes áreas é extremamente importante para uma advocacia ética e comprometida com a melhor prestação jurisdicional, Eu né? acho até que há os advogados conseguem fazer a comunicação. Eu acho que às vezes os juízes é que não percebem, pelo menos as mulheres sentem, né? Não se sentem percebidas pelos juízes de família. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, muitas mulheres não têm rede de apoio e precisam supervisionar a convivência de crianças pequenas. Uhum. E elas têm medidas protetivas. É complicado, porque o juiz diz, olha, a sua medida protetiva é só sua. E você precisa Mas, supervisionar, você não tem culpa se você não tem rede de apoio. mas eu gosto de sonhar alto, né, Marília? Eu sou dessas. E o que é que eu tenho batido na tecla quando isso acontece aqui? E acho que a gente tem que unir forças para fazer um debate nacional até. Para mim, a obrigação é do Estado de criar Eu um também ambiente acho. E você para acredita os que eu casos de pedi que convivência assistida, eu como tem pedi, na eu Espanha, pedi né? que Como tem na fosse Espanha. feita a convivência assistida? Eu não. O advogado que antes estava com processo, agora que está comigo. Ele pediu que fosse feita a convivência assistida no fórum, acompanhada pela equipe multidisciplinar. E o juiz disse: não, eu acho muito impessoal. De fato veja, é difícil, até no longo prazo, eu tenho casos de estupro de vulnerável que tem investigação em curso e que o pai tem que ficar ali submetido, ou o pai ou alguém que o valha, né, que esteja sendo acusado de ter cometido o crime, num período de 2, 3 meses a uma convivência assistida. É saudável uma convivência dentro de uma sala do CAP, dentro do Tribunal de Justiça? Não é. Mas é o que ele tem de arcar. Agora, eu acho que é um dever do Estado de proporcionar um ambiente melhor. Concordo. Por outro lado, eu deixo sempre claro, porque eu tenho experiências recentes, e não sei como está aí no Rio Grande do Norte, mas aqui em Pernambuco, não só comigo, mas com vários advogados, tem acontecido reiteradas vezes episódios por conta dessas falsas acusações de estupro, ou esse debate lato sensu da ocorrência de violência sexual com crianças, de durante visitações assistidas fora do ambiente do tribunal, a gente ter fuga. Fuga no sentido de sequestro mesmo. Eu tenho hoje 2 crianças desaparecidas internacionalmente, levadas durante visitação assistida, nesse contexto de debate, de acusações recíprocas, de ele está abusando, não está abusando, e qual foi a solução que a parte achou? Fugir com a criança. E a gente sabe que isso não é um evento isolado, né? Brasil afora existem grupos, se vocês não estavam sabendo disso, coloquem no Google, tem uma matéria do Fantástico de 18, péssima matéria, mas enfim, fala muito sobre isso. O IBDFAN até falou na matéria, Maria Berenice representou o IBDFAN nessa matéria, só contando histórias de mães foragidas com os filhos por conta dessas acusações de estupro. Perderam a guarda e foragiram, perderam a guarda e foragiram. E a questão é tão grave que elas têm rede de apoio internacional, elas são um grupo organizado nacionalmente. Não é situação isolada. Então, de quem é a culpa? Do Poder Judiciário. Porque se existe dúvida, se a convivência não está podendo acontecer de forma tranquila em casa, o judiciário tem que ter um lugar digno para que essa família possa conviver, enquanto a investigação está em curso, enquanto o processo não é decidido. É a falta desse... Aqui eu vou citar o Paraná fez um espaço de convivência muito bacana para os convívios assistidos. Aqui nós não Isso. temos, Não temos. aqui nós não temos, é algo que eu sou extremamente revoltada, para falar bem a verdade. Aqui a gente não tem nem equipe multidisciplinar na vara de família. A gente tem que pedir emprestado da vara de infância se o juiz deferir. Tem juiz aqui que nem defere. Quer ver outro problema grave que eu também venho discutindo? As equipes multidisciplinares da vara de família e da vara de violência, que às vezes fazem estudos e chegam
conclusões diversas e opostas. São profissionais diferentes, com objetos de estudo diferentes, mas que o estudo de um impacta no outro. E aí, são duas equipes do tribunal. Vai prevalecer o laudo de quem? A gente tem que evitar esse tipo de conflito. Se são equipes multidisciplinares, por que elas não conversam? Se a gente sabe que tem uma medida protetiva e tem uma ação de guarda, por que esse estudo psicossocial com os integrantes da família toda, ele não é unificado? E o pior é que tem solução processual para isso. Isso. Mas não tem o interesse das pessoas, que é onde a gente sofre bastante, né? Mas assim, gente, também queria expor isso aqui. Na dúvida, o juízo é de afastamento. Na dúvida de qualquer violência, como eu falei aqui de forma reiterada, o juízo é de afastamento, seja de quem for. A gente falou muito do pai porque ele é a figura que prevalece na maioria das acusações. Mas eu estou falando de uma mãe, eu já tive casos de mãe que abusaram sexualmente dos filhos, né? Avós, irmãos. Eu presenciei uma cena uma vez na delegacia muito chocante. Um irmão de cerca de 15, 16 anos tinha abusado da irmã, que tinha seus 3, 4 anos. E eu assisti essa mãe, que era uma mãe, inclusive, de uma classe social muito, muito precária, aos prantos na delegacia, pedindo que o delegado não prendesse o filho, mas afastasse ele da filha, porque ela estava ali escolhendo entre dois filhos, né? Entre o filho que abusou da irmã. E ela não queria ver o filho preso, mas não queria mais ele dentro de casa. E ela chorava porque ele ia ser preso e ela sabia o que ia acontecer com ele na cadeia. A gente sabe que a regra da cadeia para estupradores é muito diferenciada, ainda mais quando envolve criança. E essa mãe sabia disso, mas não podia ser omissa por conta da filha pequena. Eu acho que no final das contas não existe receita de bolo, vocês sabem disso tão bem quanto eu. Eu costumo dizer que a gente tem que cada vez mais olhar caso a caso, quebrar a cabeça caso a caso, não se deixar impressionar, como eu falei aqui no início, e buscar sempre soluções interdisciplinares, como Marília colocou. Escuta o pediatra, escuta o psicólogo, pesquisa essa família, vai na escola, tá? Outra dica, digamos assim, né, para uma criança que está ali no cenário de suspeita de violação sexual. Como é que é o comportamento dela na escola? Alguém foi conversar com a escola? Existe alguma narrativa de mãe, de coleguinha, de um comportamento que seja sexualizado ou que seja agressivo com os coleguinhas? Eu faço sempre essa pergunta. Como é que está seu filho na escola? Uma vez, numa instrução, eu perguntei para uma mãe que suspeitava de que as filhas tinham sido abusadas pelo pai. Justamente isso, eu disse assim, era uma instrução até da ação de alienação parental. As suas filhas são boas alunas? Sim, sempre foram excelentes. São crianças felizes? Muito felizes. Elas manifestam comportamento agressivo com ninguém, são extremamente educadas. Elas já tiveram algum problema de rendimento escolar em algum momento da vida? Nunca tiveram. São excelentes alunas, o rendimento é 9 e 10. E por que existe essa dúvida de que elas são crianças vítimas de abuso sexual? E a resposta foi: porque é uma convicção que eu tenho. E ali, naquela Me lembra cena, até uma pessoa. ali naquela cena, durante a instrução, a gente pôde ver nos olhos do magistrado que já existia um juízo de valor dele, de que aquela era uma cena clássica de alienação parental. Porque não existia prova, não existia perito, tudo era favorável ao pai. As crianças eram, nas palavras da mãe, extremamente felizes. E ela ainda chegou a dizer a frase que eu acho que foi a confissão fatal. Minhas filhas são maravilhosas, felizes, amadas, mas eu acho que elas poderiam ser mais se elas não tivessem de conviver com o pai da forma que elas convivem. Bom, Ou seja, o problema era outro, mas totalmente. a gente só chega nisso depois de caminhar bastante. E aí eu estou à E aí disposição. a grande problemática que eu vejo, né, e que você deve também perceber, de acordo com a sua fala inicial, é esse primeiro afastamento que o criminal dá, ele destrói vínculos. E reconstruí-los depois de muito tempo, eles são não só apenas difíceis, às vezes impossível. Às Impossível. vezes impossível. Às vezes É. impossível e não ter um pai ou não ter uma mãe, isso causa sequelas
inimagináveis na vida de uma pessoa. E não é você Exatamente. só ter um pai, não só ter uma mãe, é não ter uma linhagem familiar todinha, né? Porque você é tudo, Exclui o grupo. é todo o grupo que você não vai ter. E às vezes você Isso. não pensa nessa consequência. Fernanda, eu vou agradecer imensamente a sua presença aqui, a sua palestra em nome do IBDFAN Rio Grande do Norte. Espero tê-la presencialmente em outros momentos. Já E estou pronta, é só me chamar. ótimo. E desde que você, quero que você, né, fale suas palavras finais ao nosso grupo. Eu sei que você já está aí também mais do que o seu tempo ultrapassado. Além do Queria muito ficar muito mais obrigado. tempo com vocês, mas É, eu sei que também é um esforço de todo mundo, assim, todo mundo aqui trabalhou horrores, né? Eu sei que as nossas batalhas por esses momentos de qualificação que são muito importantes, né? O papel do BDF é muito importante nisso. Esse papel de vocês é fundamental em fomentar esse tipo de debate daqui hoje. Eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui até essa hora para me ouvir, enfim, né? Para a gente conseguir trazer inquietações. E queria finalizar fazendo o apelo que eu tenho feito em todos os eventos que eu participo para debater esse tema que envolve alienação e violência sexual. Eu acho que nós, advogados, somos comprometidos e fizemos um juramento de exercício da nossa profissão da melhor maneira possível. Isso inclui, como eu falei em alguns momentos da palestra, a construção de regras éticas, de valores e etc. E quando a gente vem debater temas espinhosos como esse, a gente não pode se furtar aqui a dizer que nós, advogados, somos sim responsáveis por muito do que acontece nos processos, porque somos também, e às vezes, os primeiros juízes da causa. Tudo que eu falei aqui foi no sentido de tentar dar instrumento, dividir um pouquinho da minha vivência prática com vocês, para que vocês possam dar a orientação melhor possível para as famílias que vocês atendem. Né? Eu acho que o papel do advogado familiarista é muito importante na construção social, né? E na condução das famílias, nos momentos de maior dificuldade, que são os momentos de separação e de briga judicial por conta de crianças, de filhos, de alimentos, de guarda, enfim, tudo isso que a gente debateu. Vocês escutam esses relatos muitas vezes antes de nós criminalistas, e eu fico à disposição para todo mundo aqui que quiser pegar meu contato, se quiser trocar ideia, se quiser tirar dúvida, se tiver com algum perrengue. Eu gosto de dividir, eu gosto da troca, porque eu entendo que vocês podem evitar que o que Marília falou aqui agora aconteça, né? Evitar uma falsa acusação, evitar que a família seja destruída, evitar que um pai ou uma mãe seja afastado do lar desnecessariamente. Se for necessário, afastem sem pensar. Mas sempre que for possível manter, a gente tem que lutar para isso. Eu agradeço demais vocês. Queria muito que a gente ficasse mais tempo, vou repetir, mas em breve a gente vai estar junto. Um beijo grande para todo mundo. Boa noite. boa Até noite, logo. agradeço a todos Beijo, vocês. Rafa. Quem precisar de Boa noite, certificado, obrigada. obrigada a todos que ficaram. Quem precisar de certificado, eu deixei no chat o e-mail de BDFAN, eu mando por lá, tá certo? Um beijo e boa noite a todos. Boa noite.